Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Drogaria Vita Farma, perfumaria, cosméticos e medicamentos. Disque entrega 3672-3535. Rua Joaquim Murtinho 251, ao lado da TV. Clínica Estar Bem, cuidando do seu sorriso. Cirurgião dentista especialista em implantes. Rua Rio Grande do Sul 655 Centro, 3671-6536. Team Seguros, a segurança que você precisa estar aqui. Seguros automotivos, auto, frotas e equipamentos agrícolas. Rua Gastão Campos Lepesquer 115, Alto do Córrego, 3671-4600. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Autopeças e Mecânica Farães, Multimarcas. Rua BR-040-275, Amoreiras 2, 38-3671-6593. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Amigo servidor público municipal de Paracatu. Estou passando aqui para lembrar vocês das nossas datas de marcação no salão de eventos do nosso clube do Sindipar. No dia 1º de junho estaremos marcando para os meses de julho, agosto e setembro. Isso também às 8 horas da manhã. E no dia 6 de setembro Lá, São Vicente de Paulo lança campanha Amigos de Luz para arrecadar recursos para a instalação de sistema de energia fotovoltaica. O jornalista Eucária Birro comemora aniversário de forma solidária em ação revertida ao Lar São Vicente de Paulo. Nas notícias de polícia, Paracatu registra fim de semana com aumento no número de roubo de celulares. Motorista com sintomas de embriaguez provoca acidente com 9 feridos no centro da cidade. Ataques em série. Ônibus são incendiados em pelo menos 16 cidades de Minas em menos de 24 horas. Veja os gols dos times de Minas na 9ª rodada do Brasileirão. E ainda, a nossa sala de entrevistas recebe o presidente da OAB em Paracatu para falar se Paracatu corre o risco de perder a vara da Justiça Federal. Esses e outros assuntos agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. O governo quer reduzir o preço da gasolina e do gás de cozinha até o próximo mês, mas garante que não haverá interferência no modelo de reajuste de preços dos combustíveis praticado pela Petrobras. Com apelo popular e há 4 meses das eleições, a medida já é batizada como política para o consumidor e prevê uma espécie de seguro para evitar que reajustes sejam repassados totalmente à população até o fim do ano. Com receio de que novos protestos e cobranças batam à porta do Palácio do Planalto, na esteira da greve dos caminhoneiros, o governo tenta agora impedir que novos aumentos nos preços da gasolina e do gás virem uma crise incontrolável. A ideia é criar uma espécie de seguro.
no qual o governo estima um valor médio para a cotação do barril do petróleo. A partir daí, entraria em cena um regime diferenciado de tributação, que faria compensações para cima ou para baixo, de acordo com a variação do preço estipulado para o produto. Para que esse modelo funcione, a equipe de Michel Temer tentará fazer um acordo com os governadores, no intuito de que todos reduzam a carga do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, sobre o preço final para o consumidor. Na avaliação do ministro, a tributação sobre combustíveis não é saudável para os estados e precisa ser rediscutida. O Planalto se refere ao novo regime em estudo por um grupo de trabalho como plano de transição para ser ou não referendado pelo próximo presidente da República. Na prática, a ala política do governo, liderada por Moreira Franco, vem cobrando há tempos uma posição mais pragmática de Temer sobre a política de combustíveis. No diagnóstico do ministro, não basta reduzir em 46 centavos o litro do óleo diesel, nem congelar o preço do produto por 60 dias para atender os caminhoneiros. A percepção interna é de que o governo precisa assumir um programa de maior envergadura para mostrar que não está de braços cruzados diante da crise. Há, no entanto, dúvidas sobre o modelo a seguir, principalmente na área econômica. Apresentada na semana passada, no auge da greve dos caminhoneiros, a proposta do PV para baixar a alíquota do ICMS cobrado pela gasolina, álcool e o gás natural veicular, o GNV, em Minas Gerais, não tem o aval do governo de Minas. Quem indica isso é o líder do governo, Fernando Pimentel, na Assembleia, o deputado Durval Ângelo. Ele afirmou, na manhã desta segunda-feira, que considera a emenda inconstitucional e que não há chance de ela ser acatada. A proposta de redução foi apresentada pelo líder do PV, o deputado Agostinho Patrus, como emenda a um projeto de lei de Pimentel que tramita no Legislativo. O texto reduz de 31% para 29% o tributo sobre a gasolina, de 16% para 14% sobre o etanol e de 18% para 12% no caso do gás natural veicular. A proposta foi assinada pelos deputados do PV, que alegaram benefícios para empresários, consumidores e também a população em geral. E a greve dos caminhoneiros teve impacto significante na economia do país e mexeu diretamente nos pequenos negócios também. Veja. Essa franquia de salgadinhos é o terceiro empreendimento da vida de Karina. Os 2 primeiros serviram como experiência para inúmeras situações, mas sempre há imprevistos, como a greve da semana passada, que impactam os negócios. A gente está aqui situado ao lado de uma faculdade, então as aulas foram suspensas, eu estou dentro de um posto de gasolina, não tinha gasolina para abastecer, obviamente não tinha cliente aqui para vir aqui também. Prejuízos em inúmeros setores, redução do PIB, aumento da inflação. A paralisação dos caminhoneiros trouxe impactos negativos para uma economia ainda em recuperação da maior recessão da história. Por isso, o momento é de cautela para quem quer ter o próprio negócio. Mas empreendimentos ligados à tecnologia têm crescido mesmo em meio à crise. Por exemplo, no contexto da transformação digital, onde as empresas estão investindo em tecnologia, na digitalização de produtos e serviços, abre espaço para o empreendedorismo de base tecnológica, para o empreendedorismo de base de inovação. Negócios que acompanham a nova dinâmica da sociedade, como os serviços para a terceira idade e o mundo pet, também tem público para crescer. Mas é preciso que o empreendedor se identifique com a área. A gente está caminhando para o segundo semestre do ano, um segundo semestre de muitas incertezas e muita gente vai esperar para tomar decisões. Talvez aí esteja o pulo do gato. Se você conseguir planejar, buscar informação suficiente e estiver seguro, você já pode expandir o seu negócio, pode buscar parcerias, pode buscar inovações, enfim, qualquer tipo de novidade já neste ano. Karina pesquisou por 2 anos antes de abrir a loja e segue alerta para que continue a colher bons resultados. O empreendedor, o empresário, enfim, ele tem que estar muito alinhado com a economia, com as questões do momento. Sem dúvida, isso é um ponto principal para o negócio dar certo. A Câmara dos Deputados tenta votar esta semana uma nova regulamentação para o transporte de cargas.
O projeto tramita desde 2016 e teve o pedido de urgência aprovado no último dia 28, como consequência da paralisação dos caminhoneiros. A proposta é uma das demandas da categoria para pôr fim ao movimento. O texto estabelece 7 categorias de transportadores, entre essas, transportador autônomo de cargas, cooperativa de transporte rodoviário de cargas e transporte de valores. A proposta cria ainda regras para cada uma das categorias e obriga a ANT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a estabelecer um registro nacional de transporte rodoviário de cargas. Todo caminhoneiro terá que ter esse registro para trabalhar. O grupo alemão dos setores farmacêutico e agroquímico Bayer anunciou nesta segunda-feira o fim da marca Monsanto depois de comprar a empresa americana de sementes e pesticidas. A Bayer informou que pretende completar a compra da Monsanto em 7 de junho por um valor próximo de 63 bilhões de dólares. O grupo alemão afirmou que recebeu todas as autorizações necessárias das agências reguladoras. As marcas dos produtos vendidos pela Monsanto, no entanto, serão mantidas. O grupo alemão não apresentou nenhuma justificativa para a suspensão do nome Monsanto. A fusão global das duas empresas foi anunciada em setembro de 2016, em negócio estimado em cerca de 66 bilhões de dólares, e criou a maior companhia integrada de pesticidas e sementes do mundo. O abandono da marca Monsanto é uma maneira para o grupo alemão tomar distância de um nome que foi alvo por muitos anos de protestos de organizações ecológicas e de grupos de agricultores. A Monsanto foi objetivo de vários processos por questões de saúde ou de efeitos nocivos para o meio ambiente atribuídos aos seus produtos. Desde o anúncio da aquisição da empresa americana, os defensores do meio ambiente pressionam as autoridades com protestos. A Bayer é farmacêutica e companhia de produtos químicos. A Monsanto é líder mundial em herbicidas e engenharia genética de sementes e dominava antes da venda de ativos para a BASF o setor de sementes transgênicas de milho, trigo e soja. O domingo foi de eleições em algumas cidades do país. Nenhum candidato conseguiu maioria absoluta e a eleição suplementar para governador do Tocantins vai para o segundo turno. O ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado e governador interino do Tocantins, Mauro Carlesse, do PHS, foi o primeiro colocado na eleição, com 30,31% dos votos. Em segundo lugar, ficou o senador Vicentinho Alves, do PR, que teve 22,22% dos votos. A senadora Cátia Abreu, do PDT, que teve o apoio do ex-presidente Lula, ficou em quarto lugar. Carlesse e o senador Vicentinho vão disputar o segundo turno no dia 24 de junho. O Tribunal Superior Eleitoral determinou a realização de eleições suplementares no Tocantins depois da cassação do governador Marcelo Miranda, do MDB, e da vice Cláudia Leles, do PV, por Caixa 2 na campanha de 2014. Além da eleição para governador em Tocantins, também foram realizadas eleições suplementares para prefeito em 20 municípios de 9 estados. Os eleitos vão substituir prefeitos que tiveram mandato cassado por problemas no registro da candidatura ou irregularidade na campanha. No total, segundo o TSE, 1,5 milhão de eleitores foram às urnas no país neste domingo. Em 2 semanas, quase 200 mil eleitores de 3 cidades mineiras voltarão às urnas para escolher novos prefeitos. Por causa da cassação ou inelegibilidade dos escolhidos em 2016, novos pleitos foram marcados para o dia 24 de junho, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, Timóteo e Itaiomi, no Vale do Rio Doce. Foram registradas as candidaturas de 13 coligações. O caso mais emblemático é o da ex-prefeita de Santa Luzia, Roseli Pimentel, do PSB, que renunciou ao cargo em 24 de maio, após 250 dias de cumprimento de prisão preventiva, convertida em prisão domiciliar. Em carta à Câmara Municipal, ela disse não ter mais condições de lutar pelo mandato. A chapa de Roseli, que tem Fernando César Vieira como vice, foi cassada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais em 5 processos por abuso de poder econômico na campanha, com gasto excessivo de publicidade institucional. A prefeita também é acusada de pagar pelo assassinato do jornalista Maurício Campos Rosa, do jornal O Grito, usando recursos públicos, e teve o seu impeachment pedido na Câmara Municipal. Já em Timóteo, o prefeito Geraldo Hilário Torres, do PP, concorreu a subjúdice por estar inelegível pela Lei Ficha Limpa
Ele tem uma condenação de 2008 por abuso de poder econômico. Eleito, ele tomou posse amparado por uma liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e ficou no cargo até maio deste ano, quando o Tribunal Superior Eleitoral cassou a decisão. As eleições em Itaiomi foram marcadas porque o prefeito Jaéder Carlos Pereira, do PSDB, e o vice Paulo Tarcísio de Andrade Nogueira, do DEM, foram cassados pelo TRE por abuso de poder econômico. De acordo com a ação de investigação eleitoral, os dois foram beneficiados em setembro de 2016 por uma festa com o show de uma dupla sertaneja custeada por um apoiador da campanha. Também foram acusados por um evento de colocação de adesivo em veículos com distribuição de comida e bebida. Nos destaques internacionais, um atentado suicida contra um encontro de religiosos muçulmanos em Cabul, no Afeganistão, deixou ao menos 7 mortos e vários feridos. O ataque ocorreu pouco depois do grupo de ulemás ter condenado atos terroristas. Até o momento, nenhum grupo reivindicou a ação. As informações preliminares indicam que o ataque suicida aconteceu quando os convidados estavam deixando o local da reunião, por volta de 11 horas e 30 minutos, 4 horas, horário de Brasília. 7 pessoas morreram, incluindo um policial. Outras 9 pessoas ficaram feridas, afirmou um porta-voz da polícia, segundo a France Press. A agência Reuters afirma que 8 pessoas morreram, citando autoridades locais. O porta-voz do Ministério do Interior, Najib Damish, anunciou em um primeiro momento que o ataque deixou 12 mortos e feridos. Ele disse que o homem-bomba chegou a pé ao local do atentado. De acordo com a imprensa local, pelo menos 3.000 religiosos participaram na conferência, que aconteceu em um local conhecido como Loya Jirga, ou Grande Conselho, onde acontecem encontros da cúpula do clero e de funcionários do governo. Uma fonte das forças de segurança afirmou à AFP que o homem-bomba executou o ataque na rua, diante da entrada da tenda onde os ulemás estavam reunidos, e emitiram a fátua, um decreto religioso contra o terrorismo e os atentados suicidas. E a grave crise política na Nicarágua deixou mais 6 mortos entre manifestantes contrários ao governo de Daniel Ortega. Até agora, a onda de protestos já matou 100 de pessoas e quase 1.000 ficaram feridas. A recente onda de violência no país da América Central esteve no centro da mensagem dominical do Papa em Roma. Francisco pediu que o diálogo seja restabelecido e que a vida humana seja respeitada. Os protestos começaram há 40 dias. O estopim em abril foi a demora do governo em agir para conter um incêndio numa reserva natural. A partir daí, as ruas da capital Manágua têm sido palco constante de aglomerações que pedem o fim do governo do ex-guerrilheiro sandinista Daniel Ortega. A principal das demandas sociais é a revogação da nova lei das aposentadorias. Além de diversas categorias de trabalhadores, estudantes e intelectuais se somaram aos protestos, que também pedem a destituição de juízes, parlamentares e a convocação imediata de eleições gerais no país. No próximo bloco, Paracatu registra fim de semana com aumento no número de roubo de celulares. Motorista com sintomas de embriaguez provoca acidente com 9 feridos no centro da cidade. E ainda, ataques em série. Ônibus são incendiados em pelo menos 16 cidades de Minas em menos de 24 horas. Os detalhes já já. IPTU 2018. A sua contribuição retorna em benefícios para todos. Fique atento aos prazos e escolha a melhor opção para você. Até 8 de junho, você pode pagar em cota única e ganhar um desconto de 25%. Agora, se você preferir pagar parcelado e sem desconto, a primeira parcela vencerá no dia 8 de junho e a segunda no dia 10 de julho. Este ano, além de entrega normal dos carnês, você também poderá imprimir direto do site da Prefeitura. IPTU 2018. A sua contribuição retorna em benefícios para todos. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações.
Jockey Clube 90 anos, tradição e estrutura, o melhor e mais completo clube da região. Temos sauna seca e úmida, quadras de tênis, futevôlei, vôlei de praia e peteca, uma pista de atletismo e ginásio poliesportivo coberto, um campo de futebol sintético, outro de futebol tradicional e 3 de futebol society. O parque aquático possui 5 piscinas para crianças e adultos. Temos ainda o melhor salão de festas da região e um imenso parque infantil. Venha conhecer e fazer parte dessa grande família. O seu lazer é o nosso compromisso. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você. Olá, meu amigo servidor público municipal de Paracatu. Estou passando aqui para lembrar vocês das nossas datas de marcação no salão de eventos do nosso clube do Sindipar. No dia 1º de junho estaremos marcando para os meses de julho, agosto e setembro. Isso também às 8 horas da manhã. E no dia 6 de setembro, que será numa quinta-feira, estaremos marcando para os meses de outubro, novembro e dezembro. Lembrando que isso acontecerá aqui na sede do Sindipar, na rua Rio Grande do Sul. Essas sugestões que aqui passamos é de um dos nossos servidores. E você que tem uma ideia nova, uma ideia boa, construtiva, traga para nós. Vamos juntos, porque juntos somos mais fortes. Venha caminhar com a gente. Vamos lá?